Você já sentiu um arrepio ao ler algo que parecia proibido? Como se a Bíblia guardasse segredos que não deveriam ser tocados. No livro de Daniel, há uma profecia tão assustadora que Deus ordenou que fosse selada até o fim dos tempos. Mas e se eu te dissesse que esse segredo está sendo revelado agora? Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar tudo o que você acredita sobre o Apocalipse. Imagine uma noite escura em Babilônia, há mais de 2.500 anos. O ar está pesado, carregado com o cheiro de incenso e o murmúrio distante de sacerdotes pagãos. No coração de uma cidade cheia de ídolos, um jovem chamado Daniel está de joelhos, suando frio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não é apenas um prisioneiro exilado de Judá, ele é um profeta, e naquela noite algo o despertou. Não foi um sonho comum, foi uma visão que fez seu coração disparar, como se o próprio Deus tivesse rasgado o véu do céu para mostrar o que está por vir. Daniel viu coisas que nenhum ser humano deveria ver. 4 bestas monstruosas, emergindo de um mar escuro, cada uma mais aterrorizante que a outra. Um leão com asas de águia, suas garras brilhando sob a luz da lua. Um urso com presas ensanguentadas, rugindo com uma fúria que parecia sacudir a terra. Um leopardo com 4 cabeças, seus olhos faiscando com uma inteligência maligna. E a última, uma criatura indizível, com chifres que pareciam gritar o fim de tudo. Ele escreveu no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 7, Eis que era a 4ª besta, terrível e espantosa e muito forte, com grandes dentes de ferro. Por que Deus mostrou isso a Daniel? Por que ele escolheu um jovem exilado, arrancado de sua terra, para carregar o peso de uma profecia que faria qualquer um tremer? Vamos mergulhar nessa história. Mas cuidado, o que você está prestes a ouvir pode te fazer questionar tudo. As visões de Daniel não eram apenas pesadelos. Eram mensagens codificadas, seladas por Deus, para um tempo que talvez esteja mais perto do que imaginamos. Imagine o profeta, sozinho em seu quarto, com o pergaminho tremendo em suas mãos. Ele viu reinos subindo e caindo, como ondas quebrando contra a rocha da eternidade. Cada besta representava um império. Babilônia, com seu ouro reluzente, Pérsia, com sua força bruta, Grécia, com sua velocidade e astúcia. Mas a 4ª besta era diferente. Seus dentes de ferro esmagavam tudo e seus chifres escondiam um poder que Daniel mal conseguia descrever. Mas o que torna essa profecia tão assustadora não é só o que Daniel viu, é o que ele foi ordenado a esconder. No capítulo 12, versículo 4, Deus diz a Daniel, Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Sela o livro, esconda a verdade. Por quê? Porque o que estava escrito era tão intenso, tão perigoso, que o mundo não estava pronto. Agora, pense nisso. Por que uma profecia seria selada? O que havia de tão terrível que até Daniel, um homem que enfrentou leões, ficou sem palavras? A resposta está nos detalhes que ele deixou. Ele fala de um chifre pequeno que surgiria da 4ª besta, um poder que blasfemaria contra Deus, perseguiria os santos e tentaria mudar os tempos e a lei. Alguns estudiosos acreditam que esse chifre é o anticristo. Outros dizem que é um sistema, uma força que já está entre nós, moldando o mundo enquanto você assiste a este vídeo. E aqui vem a parte que vai te fazer parar e pensar. Daniel também viu o fim. Ele viu o ancião de dias, o próprio Deus, sentado em um trono de fogo, com rios de chamas fluindo diante dele. Ele viu as nações sendo julgadas, os reinos destruídos, e viu um filho do homem,
uma figura que muitos acreditam ser Jesus, recebendo um reino eterno que nunca será destruído. Mas antes disso, caos, tribulação, um tempo de angústia como nunca houve. Agora, imagine que você é Daniel. Você viu o futuro. Você sabe que reinos vão cair. Você sabe que um poder sombrio vai surgir, enganando multidões, prometendo paz enquanto prepara a destruição. E Deus te diz: sela isso, guarde o segredo, mas o tempo do fim está chegando. E se esse tempo for agora? No capítulo 12, Daniel recebe outra visão, as 70 semanas, uma contagem regressiva divina para o fim. Cada semana representa anos, e os estudiosos debatem até hoje quando essa contagem termina. Alguns dizem que já estamos nas últimas semanas. Outros acreditam que a profecia aponta para eventos que estão acontecendo agora, enquanto você assiste. E aqui está a parte mais assustadora. Daniel não apenas viu o fim, ele viu o que vem antes, a abominação desoladora. Um ato tão profano, tão maligno, que marcará o início da grande tribulação. Jesus, em Mateus 24:15, avisa: quando, pois, virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus estava falando diretamente sobre Daniel. Ele sabia, ele queria que você soubesse, mas por que isso é tão importante para você? Porque a profecia de Daniel não é apenas uma história antiga, escrita em um pergaminho empoeirado. É um alerta, um chamado para acordar. O mundo está mudando rápido. Você já sentiu aquele vazio, aquela sensação de que algo grande está vindo, como se o chão sob seus pés estivesse começando a tremer? Daniel sentiu isso. E ele nos deixou pistas que talvez só agora estamos começando a entender. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso está escrito em Daniel 12:2. Essa é a esperança no meio do medo. Daniel viu o caos, as bestas, a tribulação, mas também viu a vitória. Ele viu o reino de Deus prevalecer, como um farol brilhando na escuridão. Ele viu os fiéis sendo resgatados, levantando-se do pó para a vida eterna. Mas a pergunta que ecoa como um sussurro que não sai da sua mente é: você está pronto? Quando Daniel terminou de escrever, ele estava exausto. Seu corpo tremia. Seu coração carregava o peso de um futuro que ele não viveria para ver. Mas ele obedeceu. Ele selou o livro. E agora, milhares de anos depois, estamos aqui, desvendando essas palavras. A profecia mais assustadora do Apocalipse não é sobre bestas ou chifres. É sobre o que você vai fazer com esse conhecimento. O livro de Daniel não foi escrito para te assustar. Foi escrito para te preparar, para te lembrar que, no meio do caos, Deus está no controle. Mas o tempo está correndo, a profecia está se desenrolando. E a pergunta que não sai da minha cabeça é: você está do lado certo? Se essa história te tocou, se você sentiu um arrepio enquanto ouvia, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Comente agora. O que você acha que Daniel queria que soubéssemos? Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de continuar descobrindo as verdades que a Bíblia esconde. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque o tempo do fim pode estar mais perto do que você imagina.